E começa agora a nova comissão de inquérito. Hoje recebemos Pedro Frazão, vice-presidente do Chega. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com 7 filhos, isto vai ser canja. Não, com 7 filhos, sim. A dinâmica familiar é algo que nos dá muita prática e muito bom humor para lidar com todos os desafios. Olha, bom humor. Se não for é assim, preciso. Exatamente. Vamos só recordar as regras. Temos 5 perguntas para lhe fazer. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda, a nossa só recebe 2. E respostas erradas valem 0 pontos. Ontem o José Guzmão fez 17 pontos. Eu sei, por isso É a melhor classificação até aqui. Sabe que eu sou bastante competitivo e, portanto, Objetivo vamos ver 18, se eu consigo sair daqui com uma melhor pontuação que o convidado anterior. Ser o vencedor da semana, vamos ver. Então vamos já passar para a primeira pergunta. Em 2011, o PSD apresentou um candidato à presidência da Assembleia da República, mas depois de 2 votações não conseguiu ser eleito. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Quem era o candidato? Eu estou-me a lembrar, mas não estou. Precisa de uma ajuda do público. Era um candidato independente e era médico. E tinha sido candidato à presidência. Exatamente. Sim, exatamente. Portanto, era aquele candidato que era dos Médicos Sem Fronteiras. Que está morto já. Já tem 2 pontos, já tem 2 pontos. Não se lembra do nome. Não se está a lembrar do nome. Estou a ver perfeitamente a cara dele e já estive com ele em algumas ocasiões. O primeiro nome é Fernando. Pode ser que ajude. É Fernando. E o segundo é um apelido. Há um restaurante muito bom em Lisboa. Eu sou um ótimo fisionomista, mas sou péssimo com nomes. O apelido tem o nome de restaurante de Lisboa também. Come-se como um bom cozido. Come-se um bom E de cozido. fiambre. Não chego lá, não estou a ver. É Fernando Nobre. Fernando Nobre, exatamente. Exato. É isso 2 mesmo. pontos? Não sei, o João é que decide. 2 pontos ou 0? Não, acho que é Não 0. acertou, Vamos pôr pressão nas próximas perguntas. Fernando Nobre não conseguiu ser eleito. Exatamente. Aguiar Branco este ano também teve dificuldades. O Chega cometeu um erro ao não apoiar a candidatura, a eleição de Aguiar Branco para Presidente da Assembleia da República. Não acho que tenha cometido um erro. De facto, o que aconteceu ali foi uma verificação de que, de facto, o PSD não tinha a maioria absoluta e que precisava de negociar com o Chega, que, aliás, tinha acontecido. Mas, apesar de ter acontecido essa negociação, depois, lamentavelmente, o que aconteceu foi que essa negociação foi desmentida publicamente e, portanto, o Chega não está para ser amante de nenhum partido político e, portanto, nós não podíamos admitir que, tendo recebido um telefonema de Joaquim Miranda Sarmento para o nosso líder parlamentar Pedro Pinto, dando conta desse acordo, ou fazendo a tramitação desse acordo, depois, nesse mesmo dia à noite e na manhã seguinte, pela voz de Paulo Rangel e depois pela voz de Nuno Melo, esse acordo fosse negado em praça pública e, portanto, se principais figuras da AD vinham à praça pública negar um acordo que diziam que não existia, nós não podíamos manter esse acordo e, portanto, esse acordo acabou por não existir pelas suas próprias palavras. No fundo, foi uma consequência do não é não. E se publicamente a AD queria dizer não é não, não podia estar a tentar fazer de outra maneira nos corredores do Parlamento, porque o Chega é pela transparência e nunca irá fazer esses jogos de poder parlamentares em conversas palacianas que pouco interessam às pessoas. Mas foi uma oportunidade também para o Chega mostrar também uma posição de força. Isso pode ser a interpretação de alguns comentadores, mas na origem dessa posição não era essa a motivação que nos levava. A motivação era mesmo mostrar que se não há acordo, então não há acordo e que o AD não consegue ter força parlamentar sozinha e lamentavelmente depois foram a correr ter com o Partido Socialista para fazer um bloco central para garantir a nomeação do seu Presidente da Assembleia da República. É legítimo, é democrático, foi uma escolha da AD. Agora, não podem contar com o Chega se o negam publicamente. Ainda assim, Aguiar Branco está a fazer um bom papel como Presidente da Assembleia da República?
A minha avaliação é positiva, sim. A Aguiar Branco é uma pessoa bastante ponderada, tem tido uma presidência equidistante de todas as forças políticas. Eu não estou presente na Conferência de Líderes. Gosta do conceito dele de liberdade de expressão? Eu gosto imenso do conceito de liberdade de expressão dele, acho que foi das melhores saídas e das melhores tramitações no decurso dos trabalhos parlamentares que teve neste curto ainda mandato, obviamente. Mas tem saudades de Augusto Santos Silva? Nenhumas. Não? Aliás, foi com grande gaude. Eu não sei o que é que gostei mais na noite eleitoral de 10 de março. Se foi a grande vitória do Chega, se foi o facto de Augusto Santos Silva não ter sido sequer eleito e de ter sido o Chega que lhe roubou o mandato. Embora Augusto Santos Silva e as suas intervenções no Parlamento dessem muito palco ao Chega. Mas era um palco muito ingrato, Paulo. Eu estava lá, eu fui interrompido na minha oralidade por diversas vezes, tanto por Augusto Santos Silva como pela própria vice-presidente Edith Estrela. Era um palco que sabia um pouco a fel, não é? Não era um palco agradável. É claro que depois há sempre essas interpretações de que eles estão a ter muito canal nas televisões e nas rádios porque são atacados, eles fazem-se de vítimas, eles isto e eles aquilo. É verdade, isso pode ter essa interpretação, mas não era um caminho fácil, foi um caminho das pedras, como se costuma dizer, não é? Portanto, é claro que isso pode ter beneficiado o Chega. Pode, mas eu preferia que não tivesse acontecido, porque de facto os cortes de palavra, as intromissões na liberdade de expressão dos senhores deputados e até a não admissão de projetos e de iniciativas legislativas que nós queríamos colocar à discussão e que liminarmente foram rejeitados, como por exemplo o da pena, portanto, aquele projeto que pedia penas mais duras para determinados crimes ou a prisão perpétua, que não eram minimamente inconstitucionais na nossa perspectiva, nem é o papel do Presidente da Assembleia da República decretar se uma coisa é inconstitucional ou não, porque o Presidente da Assembleia da República não é o Tribunal Constitucional e, portanto, tudo isso ia contra o Chega e é em detrimento do discurso e de salutar discussão parlamentar. Portanto, pode ter beneficiado o Chega, mas custou. Estão custou. melhor agora. Bom, para já isto não está a correr bem. Pedro Frazão ainda consegue 20 pontos, consegue 20, só tem de acertar nos 4 seguintes. Vamos dar tudo então. Eleições regionais antecipadas na Madeira, no último domingo, os resultados ainda estão seguramente muito, muito claros na sua memória, muito frescos. A taxa de abstenção, qual foi? Também sabe? Rondou os 42% ou 43%, se não me engano. Engana-se. Engano. Foi um bocadinho mais. 46,6%, não íamos pedir as rondava décimas. à volta dos 40%. No entanto, essa taxa de abstenção está um bocadinho mascarada. Porquê? Porque a Madeira tem uma população que vive muito fora da região autónoma, da região autónoma, e portanto vivem no continente, vivem na diáspora, e portanto aí eu penso que eu fiquei na memória de que de facto a abstenção rondaria os 42%, 43%, eu penso que é por causa dessa diferença. Que haveria isso, não mudou muito, a oficial é 46,6%, dos 46%. E não mudou muito em relação às eleições que tinham acontecido em setembro. Não mudou muito, o que é um cancro da nossa democracia, a abstenção. Aliás, estou muito preocupado agora com a abstenção que se irá verificar nas europeias, porque tipicamente são umas eleições em que a abstenção mergulha ainda mais, carrega ainda mais, e devemos todos pensar enquanto nação, enquanto políticos, enquanto órgãos de comunicação social, o que é que todos podemos fazer para combater essa abstenção. O Chega defende que devemos discutir o voto obrigatório, não com regime sancionatório, com regime de justificação de faltas, digamos assim, mas que se possa discutir o facto de o não voto ser um direito, mas ser um dever. Ser um direito e ser um dever, digamos. Duas faces da mesma moeda. Pedro Frazão, o Chega não subiu em relação às últimas eleições na Madeira. Há quem diga que a expansão eleitoral do Chega já atingiu o pico e a partir de agora não vai conseguir subir mais. As europeias vão ser um bom teste para perceber isso. Bem, Carlos, o Chega subiu na Madeira, subiu 1%. É verdade que sim, 1%. Subiu comparando com juntos pelo povo, parece que os madeirenses preferiram protestar. Manteve os quatro deputados. Se me disser assim, bem, mas num cenário em que o presidente do governo regional
é erguido por prevaricação, por participação em negócio, por corrupção, não seria um cenário em que se esperaria aumentar o número de mandatos do Chega? Estão a fazer essa reflexão. Sim, obviamente que se esperaria e nós estaríamos muito mais contentes se estivéssemos aqui agora a falar de um aumento do Chega, um aumento, aliás, que pode ser feito um paralelismo com aquilo que aconteceu no continente, porque aqui no continente, no Governo da República, também António Costa se demitiu por um caso de corrupção, envolto num enorme escândalo em que fez sair capas de jornais em toda a Europa ligando o nome de António Costa à corrupção, e o Chega passou de 12 para 50 deputados. É verdade, estamos a fazer essa reflexão e podia, obviamente, ter-nos corrido melhor, mas ainda assim subimos 1%, mantivemos o nosso número de mandatos e as regiões autónomas têm uma idiosincrasia muito própria, não é? E do lado da esquerda vemos também nascer um novo partido, que é também um partido que vem dissidente do Partido Socialista e que é um partido regional. Obviamente, em Portugal são proibidos os partidos regionais, mas vamos aqui todos ser honestos, e o JPP é um partido regional. Aliás, só tem expressão na Madeira. Só tem expressão na Madeira, nem sequer que vai concorrer agora às europeias e, portanto, é de facto um partido regional, e acho que esse partido que está a absorver acho que esse contrapeso, não acho que seja só isso, mas penso que é esse contrapeso que está a fazer um pouco, está a fazer o contrapeso à esquerra, aquilo mas o que o Chega defende também à direita. Mas o Chega precisa mais de 18% nas europeias para perceber se está ou não a continuar a cativar os eleitores. Qual é a meta? Nas europeias temos o problema da abstenção. Temos o problema da mobilização do nosso eleitorado, se bem que eu penso que o nosso eleitorado do Chega é um eleitorado bastante mobilizável e que é um eleitorado bastante aguerrido e muito que vai votar pelas causas e pela ideologia e pelas bandeiras que o Chega defende, mas é claro que nós queremos ter bem acima dos 18%. Aliás, o líder do partido já disse que estávamos em condições de ganhar as eleições. Somos hoje um dos 3 grandes partidos e, portanto, queremos eleger o maior número de mandatos para poder levar para a Europa uma representatividade importante daquilo que são as nossas causas. Então, já que fala nas europeias, vamos a elas. Sobre António Tanger Correia, o cabeça de lista do Chega. Quem disse... tive 2 pontos, não foi agora nesta primeira pergunta. Exato, é importante 43 porque houve um esclarecimento. Exato, não sei, Carla, tu é que a pergunta é tua. Pronto. 2 pontos. Pronto. Só como sinal de boa vontade. Muito bem, muito obrigado. Então pronto, já tenho 2 pontos. Pedro Frazão, quem disse sobre António Tanger Correia, tenho a sensação de que André Ventura, se o pudesse esconder durante toda a campanha eleitoral, escondia. Foi um político ou foi um comentador? Um comentador ex-político. Já foi político. Um comentador ex-político. Se fosse um político ex-comentador, eu diria que era o Sebastião Bugalho. Não, quer ajuda? Portanto, como não é. Sim, porque, quer dizer, o panorama do comentário político é tão diverso. É desta casa. É tão diverso que... Luís Marques Mendes, sim. Ana Gomes ou Paulo Portas? Penso que foi o Luís Marques Mendes. Está certo. Ganhou 2 pontos. Exatamente, agora com os nomes lembrei-me de facto. Lembrei-me dessa frase. Tanger Correia foi de facto uma boa escolha? Eu acho que Tanger Correia foi uma ótima escolha. Porquê é que André Ventura aparece ao lado de Tanger Correia, nos cartazes ou sozinho? André Ventura é o líder incontestável do Chega, além de ser o líder incontestável, é o fundador e, portanto, eu quero sempre esclarecer que mas os outros partidos não fazem isso? Mas o Chega vive tempos fundacionais, isso quer dizer... Ainda? Claro, obviamente. Ainda precisam da imagem de André Ventura associada. Temos 5 anos e o nosso presidente é o nosso fundador e, portanto, nós vivemos tempos fundacionais. Nas instituições, os tempos fundacionais são sempre tempos muito importantes e é facto que André Ventura é uma figura altamente carismática e é aquilo que é, digamos, a nossa inspiração no partido. É uma das nossas inspirações no partido. E isso de estar André Ventura ao lado do candidato aconteceu nas autárquicas, acontece em todas quando foram as legislativas também nas distritais, aconteceu nas regiões autónomas na região autónoma dos Açores, na Madeira, e portanto é algo que é natural no nosso partido. A presença do André Ventura não diminui em nada o nosso candidato António Tanger Correia. Mas esta não era uma oportunidade para mostrar que o Chega é mais do que André Ventura? Havia outros nomes, até de pessoas carismáticas com presença habitual até na comunicação social, Rita Matias, por exemplo, o próprio Pedro Frazão. Porquê é que André Ventura optou por
António Tangero Correia, que tem manifestado claras dificuldades, por exemplo, nos debates. António Tangero Correia é nosso vice-presidente desde 2020, entrou para a Direção Nacional quando eu também a integrei no Congresso de Évora em 2020 e é uma pessoa com uma carreira incontestável. É alguém que está no topo de uma vida bastante invejável, desempenhou cargos diplomáticos em países muito difíceis, nomeadamente em países árabes e muçulmanos, e é uma pessoa que tem uma experiência de negociação internacional como muito poucos dentro do nosso partido têm. E, portanto, quando nós vamos a candidatar-nos a umas eleições de representação internacional, europeia, e onde será necessário essa habilidade de negociação, tanto com os outros partidos da mesma família política como com outras famílias e no próprio Parlamento, que é constituído por mais de 700 eurodeputados. Portanto, essa é uma das principais qualidades que um eurocandidato deve ter e não propriamente ser muito mediático ou... Mas podia ser um número 2, podia não ser cabeça de lista, porque para cabeça de lista, de facto, essas qualidades de que fala são importantes. Sim, é verdade, mas foi a nossa escolha do partido e acho que é uma escolha bastante válida. Muitas vezes parece que, de facto, António Tangero Correia é a pessoa mais adulta que está, pela ponderação, pela sua bagagem de vida, pela sua bagagem outras profissional. Vezes não, pelo contrário. Outras vezes não, pelo contrário. Digo eu, por exemplo, numa entrevista aqui à Rádio Observador, as teorias sobre o 11 de setembro. Paulo, sabe uma coisa, nos Chega, nós temos um grande epíteto que é viva a liberdade e viva a liberdade de pensamento e, portanto, nós não temos um discurso único no Chega. O Chega não é como o Partido Comunista, nem como o Bloco de Esquerda, que parece que engoliram cassetes e todos dizem a mesma coisa. De facto, no nosso partido existe uma grande liberdade de pensamento. Aquilo que o Tangero Correia disse, obviamente foi escrutinado, corresponde ao seu pensamento, ele poderá esclarecer ou não, mas faz parte da sua mundivisão e ele tem liberdade de ter essas opiniões. Agora, isso não diminui em nada as suas qualidades pessoais, a sua carreira e tudo aquilo que ele pode dar a Portugal servindo no Parlamento Europeu. Eu acredito piamente que António Tangero Correia vai fazer um ótimo mandato no Parlamento Europeu. Vamos passar tem 4 pontos, Pedro Frazão. Agora tem de acertar estas duas, se quiser ficar com 14. Igualar o João Costa. E esta tem que ver com a sua formação académica. E também com o seu lugar de eleição, Santarém, o Círculo. Sim, exatamente. Eu não saberia a resposta a esta pergunta. Mas o único especialista aqui na matéria é o Pedro. Vai saber, o Pedro vai saber. Então, vamos lá. Quanto pesa um touro bravo? Em média. Bem, isso depende, claro, em média. Depende do touro. Pode pesar entre 400, 500 até 600 quilos. Está certo. Depende muito da sua conformação, sim, da raça da ganadaria. Bem, a raça são todos touro bravo de Lide, é o nome da raça, não é? Touro bravo de Lide é o nome da raça. É uma raça autóctone portuguesa e de facto está inscrita tem livro de origens e depende da ganadaria. Existem ganadarias com maior corpulência e outras com menor. Normalmente os touros com menor corpulência têm mais capacidade física, mais agilidade, mais agilidade, e os touros com maior corpulência têm mais terapio, não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de maior, enchem o olho quando entram na praça. Agora está a dar-nos um baile, estão só 5 pontos. Um bailinho da Madeira. Estamos a ser lidados. Muito bem. E muito obrigado pela pergunta dentro da minha área de especialidade, claro. Fica sempre mais fácil. Não, a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária de facto diz que oscila entre os 500 euros no macho, isto também é de formação profissional, 500 quilos no macho e 280 quilos na fêmea. Exatamente. Como veterinário, acredita mesmo que o touro não sofre na arena? Nós temos que entender as raças de acordo com aquilo que elas são, de acordo com a sua natureza. E um grande preconceito que existe, preconceito mesmo que existe na mentalidade, e até muito na mentalidade urbanita, digamos assim, é que tentam olhar para os animais todos de acordo com a sua perspectiva. Nós não podemos olhar para um touro bravo de lide como olhamos para um gato ou como olhamos para um cão. A espessura da pele é diferente, o seu modo vivendi é diferente, o seu instinto é diferente e, portanto, obviamente que quando os toureiros colocam um par de bandarilhas num touro bravo, não é a mesma coisa que estar a colocar bandarilhas num gato ou num cão. Digamos que há uma proporcionalidade. Um pouco como acontece... Que não haja sofrimento, como é evidente.
Até o aspecto físico. Bem, e quando um cavaleiro monta um cavalo e lhe dá com a chibata para saltar, para ultrapassar um obstáculo, o cavalo sofre. Quando um cão usa um açaime, ou puxa um trenó, fica cansado, sofre. Isso é muito discutível. O que acontece é que nós temos que entender cada raça e cada espécie de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua finalidade. E a finalidade do touro bravo, a finalidade do touro bravo de lide, é por isso que a raça se chama touro bravo de lide, é ser lidado. Não estamos aqui a pôr paninhos quentes. Se a tauromaquia acabasse, esta raça acabava, porque existe um propósito económico em manter aquela raça, tal como existe um propósito económico em manter as vacas leiteiras, Frisias Holstein, para darem leite, como existe um propósito económico para manter as raças de carne para virem parar ao nosso prato como uma boa costeleta ou um bom bife do lombo, não é? Portanto, a tauromaquia suporta a existência dessa raça animal. Se não existisse tauromaquia, não existia touro bravo. Muito bem, vamos a outro tema. Pergunta. A última pergunta e um tema que faz parte da agenda do Chega. No final do ano passado, quantos cidadãos estrangeiros em situação legal ou em vias de regularização é que viviam em Portugal? Tem uma ideia? Vamos aqui arredondar às centenas de milhares. Cerca de 1 milhão. Não, está a exagerar. Estou a exagerar. 1 milhão. Não, são 800 mil, números redondos. Os dados oficiais da Pordata, 798 Mas mil. Mas eu vi uma notícia recente, penso que de ontem ou de anteontem, que dizia que existem 1 milhão de estrangeiros a residir em Portugal. Pode haver, aqui são os legais, obviamente, aqueles que estatisticamente são apurados. Depois temos sempre, em muitas atividades, aquilo que está para lá da lei, de alguma maneira, e vemos isso também em relação ao comércio e por aí fora, e algumas atividades. Mas, de facto, os dados aqui da Pordata e do INEM apontam para 798 mil cidadãos estrangeiros, 7,6% do total da população. Isto é demasiado, de facto. O ser demasiado ou não ser demasiado é uma qualificação. Se nós formos ver, recentemente foi feito um inquérito em todos os países da Europa em que dizia que em Portugal 57% das pessoas achava que estávamos a receber estrangeiros a mais, e era até dos países europeus onde essa opinião era mais baixa. Em França rondava os 77%, em Espanha 75%, nos países nórdicos aumentava até raiando os 80%, e portanto há uma percepção na União Europeia, em todos os países da União Europeia e até também no Reino Unido, de que a Europa está a receber imigrantes a mais. Isso é uma percepção que qualquer pessoa que converse na rua com os cidadãos comuns pode ouvir empresários, muitos dizem que precisam de mais imigração para terem... Mas o Chega não é contra a imigração legal. O Chega é contra a imigração desregulada e ilegal. Repara uma coisa, eu fui imigrante, eu vivi nos Estados Unidos e trabalhei nos Estados Unidos e, portanto, fui imigrante legal. Eu, quando fui para os Estados Unidos, tive que ir à Embaixada dos Estados Unidos, tive que fazer uma aplicação, tive uma entrevista com uma senhora cônsul que por acaso até foi bastante agradável, e quando fui legalizado. E, portanto, é isso que o Chega defende. É isso, o que o Chega defende é que em Portugal se faça um levantamento, pode ser pelo IFP, pode ser pela Segurança Social, existem os mecanismos, aliás, como era há uns anos atrás, quando uma empresa precisava de trabalhadores, enviava uma carta de chamada, e existiam embaixadas e consulados em Portugal, em muitos países, que tinham listas de candidaturas para pessoas virem trabalhar para Portugal. A responsabilidade não é também das empresas? Por exemplo, a Guiné, que mandava para Portugal muitos marinheiros e pessoas para a pesca. A responsabilidade é das empresas. Se precisam dos imigrantes, quando eles estão cá a trabalhar, não é a responsabilidade das empresas também garantir que são regularizados, até por questões... Mas não é isso que acontece agora. Não é isso que acontece agora, porque o que acontece é que as empresas não podem ser responsabilizadas pela manutenção e pelas condições de vida dos seus trabalhadores, porque muitas vezes eles nem sequer são trabalhadores das empresas, porque entram para Portugal à procura de trabalho. Ou seja, se uma empresa envia uma carta de chamada para um país terceiro e se responsabiliza pela vinda de um imigrante, nós podemos sim responsabilizar essa empresa, seja do setor agrícola, do setor industrial, das pescas, o que quer que seja, dos serviços, nós podemos responsabilizar essa empresa dizendo: os senhores
nós mandaram vir X número de imigrantes, onde é que eles estão a viver? Como é que eles estão? Em que condições é que eles estão mantidos? Agora, o que acontece hoje não é isso. O que acontece hoje é que as pessoas podem entrar em Portugal e têm até um ano para estar à procura de emprego. E durante esse ano não têm que fazer prova da sua capacidade de subsistência. E, portanto, as pessoas vêm de qualquer maneira, que é mesmo assim, à procura de um Eldorado que não existe em Portugal e acabam por ter que ficar a dormir em tendas à volta das igrejas na Baixa de Lisboa. E, portanto, o que acontece agora é, de facto, um descontrole total em que nós não conseguimos responsabilizar ninguém. Não conseguimos responsabilizar os serviços, porque o CEF foi desmantelado e a AIMA não funciona. Não conseguimos responsabilizar as empresas porque as empresas não chamaram ninguém, as pessoas pura e simplesmente podem entrar sem uma carta de chamada alegando que vêm procurar emprego e têm até um ano para o fazer, e nem sequer podemos responsabilizar o Governo porque o PS esteve no Governo 8 anos e lava as mãos como Pôncio Pilatos, diz que não tem nada a ver com isso. E o novo Governo tomou posse há muito pouco tempo e diz que ainda não teve tempo de atuar. Portanto, neste momento existe um descontrole total da imigração e uma impunidade sem instituições a quem pedir responsabilidades. E assim chegamos ao fim. Pedro Frazão sai daqui com 9 pontos. A nota de curso foi melhor. Quanto é que foi? Recordo lá? Foi 14. Não, 15. E depois não, e 19 no do 19. Tive Essa 19 na falar. defesa de mestrado na Universidade Técnica de Lisboa em medicina veterinária. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir à Comissão de Inquérito da Rádio Observador, que regressa na próxima terça-feira, sempre depois das notícias das 9h30.